tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Aqui quem fala é Thiago Cardoso e aqui eu estou para te apresentar qual que é a diferença hoje, no nosso primeiro vídeo aqui, do que é processo e o que é projeto. Quais são as principais diferenças que a gente tem entre eles aí e quais são as vantagens que cada um dos negócios tem. Beleza? Vamos lá! Antes de mais nada, acho que é importante você me conhecer um pouquinho, para você saber quem é esse louco aqui que vos fala. Meu nome é Thiago Cardoso, como eu falei anteriormente, eu sou engenheiro mecânico por formação, me formei alguns cabelos brancos atrás, na verdade alguns cabelos, né? Não tá tão legal aqui, mas vai indo, né? E posteriormente à minha graduação eu me especializei na área de projetos, então me tornei Lean Six Sigma Master Black Belt, que é uma especialização aí voltada para excelência operacional, projetos voltados para parte estatística, melhoria contínua de modo geral. Depois também a parte de gestão de projetos no formato cascata, o tradicional que talvez você conheça como PMP, certo? O Project Management Professional. E depois a gente tem aí uma especialização voltada para a parte de Scrum, que é de métodos ágeis, tá? É um dos tipos de métodos ágeis. Só que o pessoal não gosta de chamar de método, né? Então é um framework, tá? Então, na verdade, aí a minha especialidade é projeto. No decorrer da minha carreira, passei por uma série de empresas, iniciei minha carreira aí com call center na Atento do Brasil, em seguida saí desse segmento e fui para ar-condicionado, na Clima Frio ar-condicionado. Posteriormente, eu fui para empresa chamada Parker Hannifin, fabricante de válvulas, conexões para a indústria de óleo e gás e autopeça. Saindo da Parker, eu fui para Nadir Figueiredo, fabricante de artigos de vidro, copo, taça, prato e mais uma série de outros itens aí de vidro, principalmente aí copo, taça e prato. Talvez você conheça um carinha chamado Copinho Americano, que você tem uma entrevista com ele toda sexta-feira depois do trabalho, na é verdade? Você preenche ele com um líquido amarelo ali que fica top, não é? Passei por lá, depois eu saí de lá e fui para a companhia Suzano Papel e Celulose, que fica em São Paulo, ficando ali na cidade de Suzano e fabrica papel e celulose. Então, Suzano Papel e Celulose, bem criativos, né? Da Suzano Papel e Celulose, eu fui para MWM International, fabricante de motores diesel. Da MWM, eu fui para P&G, Procter & Gamble. Da P&G, eu fui para uma consultoria. Nessa consultoria, eu fiz projetos dentro do Grupo Pão de Açúcar, do Magazine Luiza, da Monsanto de agronegócio. Depois também dentro da TAM de aviação, quando ainda era TAM. Saindo de lá, eu fui para o Grupo Júlio Simões, maior transportador logístico do país. E depois do Grupo Júlio Simões, eu fui para o Grupo Fleury, de medicina diagnóstica, né? Faz ali coleta de sangue, faz ressonância magnética, tomografia. Espero que você não tenha passado por isso aí ainda, né? Mas faz esses tipos de serviço, presta esse tipo de serviço. Posteriormente, saí de lá e encerrei minha carreira dentro da Bombril, que fabrica Bombril, além de outros itens de higiene e limpeza, além também da lã de aço, ok? Então essa é a minha trajetória. Então me especializei aí na parte de projetos, conduzi projetos em todas essas companhias, tanto projetos quanto melhoria de processos, que também é um projeto ali dentro, pegou? Vamos falar então como é que funciona processo e projeto. Processo, você tem em qualquer empresa, toda empresa tem os seus processos. Se uma empresa não tem um processo descrito ali, bonitinho, no papel, onde todo mundo segue perfeitamente, de repente uma instrução de trabalho, de repente um fluxograma, né? Um mapa funcional, alguma coisa que o pessoal, um passo a passo, uma lição de um ponto, alguma coisa, tá? Geralmente as empresas têm isso daí. Quando elas não têm, geralmente esse negócio existe, mas na cabeça de alguém. Processo é algo que tem começo, meio, fim e retorna para o começo. Ou seja, ele entra num looping, ele vai indo. Vamos para um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo aqui da MWM International. Por exemplo, ela fabrica motores diesel, principalmente. Hoje em dia também tem geradores, né? Motogeradores. Tem uma série de outros itens também. Mas falando aí, por exemplo, de motores. Eu tenho aí uma série de etapas no processo produtivo, onde um primeiro posto de trabalho vai fazer a gravação de um bloco. Não, um bloco é aquele negócio onde é montado o motor inteiro. Então tem uma gravação do bloco, depois eu tenho um outro posto de trabalho onde o cara vai montar de repente os pistões, depois eu tenho um outro posto que o cara vai colocar bico ejetor, depois o coletor de admissão, coletor de escape e assim sucessivamente. Então eu tenho uma série de processos que vão acontecendo aí, divididos em etapa. Quando o cara faz a montagem de um coletor de escape, que é uma peça qualquer, assim como qualquer outra peça, mas uma peça que vai no motor, ele faz essa montagem, ele tem que pegar o coletor de escape, posicionar ele bonitinho, em seguida de posicionar ele vai pegar os parafusos aqui, vai posicionar os parafusos,
vai apontar ali cada um dos parafusos, vai pegar uma apertadeira, vai apertar isso, apertou tudo e posteriormente, depois que ele apertar o último parafuso, esse motor que estava nessa posição quando ele começou a montagem andou, certo? Foi puxado e foi trazido para um próximo posto de trabalho. Nesse momento, ele volta para o início, onde está entrando um novo motor. E ele vai lá, pega novamente o coletor, coloca lá, pega o parafuso, aponta os parafusos, aperta os parafusos, o motor chega no próximo posto de trabalho, ele pega o coletor, posiciona, aponta os parafusos, aperta, pega o coletor, aponta os parafusos, aperta, pega o coletor, aponta os parafusos, aperta. Nossa, Tiago, que cansativo! Pois é, isso é um processo. Ele começa, tem meio e termina e retorna novamente para o início. Mas isso não acontece apenas para manufatura. Se você é da área de serviços, por exemplo, também tem isso daí. Vamos falar, por exemplo, um serviço de atendimento. O cliente chega e aí você vai prestar um atendimento para ele. Vamos supor que seja um atendimento para coleta de sangue, por exemplo. O cara chega e você vai falar, bom dia senhor, tudo bem? Por gentileza, o documento do senhor, o RG, a carteirinha do convênio médico e o pedido médico. O cliente vai lá e entrega, a pessoa pega aqueles dados, lança aqueles dados no sistema, verifica ali a liberação de alguns exames ali se a pessoa tem acesso ou não para realizar. Ao final ela emite ali um documento, né, impresso, retira lá, entrega na mão dele e fala por senhor, ó, só seguir as bolinhas verdes e aguardar na sala ao lado. É um processo. Logo depois que a pessoa termina aquilo, ela aperta um botãozinho e novamente vem uma outra pessoa onde ela inicia novamente aquele processo, né? Perguntando, tudo bem, senhor? Bom dia. Por gentileza, a carteirinha do convênio, o pedido médico e o documento do senhor? Claro, entregou e assim sucessivamente até terminar o dia. Só que será que isso aí está restrito à parte operacional? Falando aí de um operador de atendimento, um operador de montagem, de usinagem, seja o que... Será que está ligado apenas à parte operacional? Não necessariamente. Vamos pegar de repente aqui dentro da área administrativa. Né? É comum ter em todas as empresas, é bem comum isso, um departamento, por exemplo, de qualidade. É comum. E como qualquer negócio, como qualquer empresa, essas empresas têm problemas. A partir daí dessa empresa, no momento que ela tem problema, esse problema, se ele for um problema um pouco mais cabeludo ali, é comum o departamento de qualidade abrir um relatório, também conhecido como relatório de não conformidade, ou RNC. É alguma coisa que não estava como deveria ser, não está conforme, e ele vai lá, tem que abrir um relatório para tentar analisar qual que é a causa raiz do problema para poder resolver. Ok. Mas você começa a entender que a atividade desse profissional que cuida das falhas é praticamente um processo. É uma pessoa que é contratada para impedir que aquele problema volte a acontecer. Só que, ao resolver um problema, vamos ter outro problema para resolver. E assim sucessivamente. O processo continua, né? Então eu vou lá, pego ali, abro a minha RNC, preencho todos os campos, levo, vou até o local onde aconteceu o problema, avalio, tento identificar a causa raiz, envolvo algumas pessoas, preencho o relatório, finalizo, acho a causa raiz, implemento alguma melhoria e resolvido o problema. Logo em seguida, depois que eu termino isso, eu vou e puxo um novo problema ali para abrir uma nova RNC. Mas você concorda comigo que é um processo? Porém, esse cargo ele ainda tem uma diferenciação, né? Porque apesar de ser um processo, os problemas são sempre diferentes. Ou geralmente são, né? Pelo menos a gente espera que seja. Você está tendo sempre o mesmo problema, senão que a gente não está atuando para resolver de fato. Mas a gente vai lá e pega para atuar e resolver novos problemas. Pelo menos os problemas não são tão rotineiros. Tá, Thiago, legal, entendi como é que funciona essa questão de processos. Mas como é que é então a parte de projetos? É aí que tá. Os projetos são coisas que nunca foram feitas antes. Se a gente fosse falar, por exemplo, de um prédio residencial que tem 3 torres, vamos supor que a gente não vai construir as 3 de forma junta. A gente vai construir uma de cada vez. As 3 torres de um imóvel ali residencial, a gente vai lá construir a primeira torre. É um projeto? É um projeto, aquela torre nunca foi feita. A gente fez a segunda torre. Em seguida a gente vai começar a terceira torre. Eu pergunto, a terceira torre é um projeto? Sendo que a gente já fez outras 2 iguais, exatamente iguais. É um projeto? É lógico que é. Porque aquela torre nunca ninguém fez, certo? Ou seja, aquela torre pode ser que chova em dias diferentes, o operador ali ele falte em dias diferentes, pode ser que acabe matéria-prima, uma matéria-prima num dia, outra matéria-prima no outro, pode ser que eu tenha problemas de quebra, de falta, alguém se acidentando, eu posso ter N problemas acontecendo dentro daquele
daquele projeto, aquele negócio é novo, nunca ninguém fez. Beleza? Então o principal conceito de projeto é um esforço empreendido em algo que vai ter um resultado único com um tempo dedicado ali que tem começo, meio e fim determinados. Isso aí é um projeto. Dependendo do método que você vai escolher, você tem um tipo de projeto melhor para ser atacado. Às vezes você pode pegar, de repente, um projeto voltado para a parte de melhoria contínua. Você tem um processo e você precisa melhorar aquele processo. Para melhorar um processo, a gente pode utilizar o seguinte: a gente pode fazer, de repente, uma implementação de um Kaizen. Kaizen é uma ferramenta, digamos assim, né? Uma cultura japonesa voltada para melhoria contínua, sempre mudar para melhor. Pode ser um Kaizenzinho, né, de uma semana, 2 semaninhas. Às vezes é um problema que a gente precisa resolver. Para resolver o problema não é tão cabeludo assim, talvez um PDCA, Plan, Do, Check and Act. Né? Então, Plan, Do, Check and Act. Talvez você já tenha ouvido falar do PDCA. Agora, se não for o PDCA, eu posso usar de repente um 8D ou um MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, ou o 8D, que ambos no final, esses 3 últimos aí, PDCA, 8D e MASP, praticamente a mesma coisa. Agora, se o problema for bem cabeludo e for com o objetivo de ganhar dinheiro, reduzir custo ou aumentar faturamento, geralmente a gente utiliza o Six Sigma, né? Ou de repente uma combinação das ferramentas do sistema Toyota de produção, que é o Lean, junto com o Six Sigma. E aí se torna Lean Six Sigma. Talvez você já tenha ouvido falar também. Depois a gente tem aí também o formato cascata. Formato cascata é a gestão de projetos tradicional, pelo PMI, Project Management Institute. Você tem ali algumas áreas de conhecimento no qual eu vou executando as atividades e elas têm um gráfico de Gantt, que é um cronograma que vai sendo seguido ali, parece uma cascatinha, por isso que ele tem esse nome. Agora, se o projeto é voltado para identificar algo que ainda não foi criado, a gente precisa ter uma alimentação por parte do cliente, entender o que o cliente precisa e tudo mais, precisa ter uma interface muito grande, porque a gente não sabe qual que é o resultado final, talvez aí vale a pena o Scrum, né? O método ágil mais famoso que a gente tem, o Scrum. Ou, de repente, esse negócio é voltado para inovação, o Design Thinking cabe bem aqui. Nossa, Thiago, quanta coisa, cara! Tudo isso aí são métodos, exatamente. Só o Scrum que o pessoal de Scrum odeia que chama de método, tá? Então você pode chamar de framework, mas não muda nenhuma, tá? Não muda nada, é a mesma coisa, é um método ágil, né? Não um método, tá? Então ele tem começo, meio e fim determinados ali, só que com um fim podendo variar aí um pouquinho em relação ao resultado final. Beleza? Bom, ficou claro aqui, existem vários tipos de projeto. Muito provavelmente eu devo ter te confundido um pouco mais relacionado com esse tanto de tipo de projeto. Qual que eu devo usar? Não existe um melhor, existe um mais adequado. Amanhã eu vou gravar um vídeo para você que vai ser voltado exatamente para diferenciar o quando que é utilizado cada um desses caras, tá? Mas um processo, é importante você recordar, tem começo, meio e fim e um retorno para o começo, geralmente feito pelas mesmas pessoas, tá? E um projeto é feito, às vezes, para desenvolver um produto novo, desenvolver um novo serviço, para você construir algum novo processo, para você melhorar um processo existente, para você resolver um problema que existia em um processo ou em um projeto, ou seja, projeto é um esforço empreendido no decorrer de um tempo com um objetivo de resultado único. Então, isso é um projeto. Amanhã, como eu te falei, eu vou te destrinchar aqui como é que funciona cada um desses métodos num vídeo que vai ser gravado. O nosso ao vivo fica aí para quinta-feira. Então nos vemos na próxima quinta-feira aí, de forma online, né? Então vou estar ali esclarecendo as suas dúvidas, já vai anotando as dúvidas que você tem em relação a esse vídeo, em relação ao vídeo de amanhã. E na quinta-feira vai ser um prazer esclarecer as dúvidas que você tem para poder tornar você um profissional cada vez melhor. Fechou? Então nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um grandíssimo abraço e até lá. Tchau, tchau.